Salve, salve, nação! Nação, vambora com mais um vídeo aqui. Dessa vez, vambora reagir aqui a análise feita, muito bem feita, do Mauro César Pereira e do Pilhado sobre esse jogo e o que o Flamengo pode planejar pensando nos próximos jogos, né? Principalmente no jogo da Copa do Brasil, que é contra o Fluminense, né? Quarta-feira agora, né? Próxima semana. Então, vambora reagir aqui. Mas antes disso, né, o Flamengo tem o Bahia fora de casa pelo Brasileirão, né? Pedro saiu lesionado. Será que foi uma boa partida? E convenceu? Acho que não, né? Mas vambora reagir aqui mais um análise do Mauro César Pereira, Pilhado também. Créditos ao canal da Jovem Pan Esporte. Vai deixando o seu like aí para ajudar o canal. O seu comentário também importa muito aqui na descrição do vídeo aí. E nos comentários, quer dizer. E vambora para o vídeo aí, né? Like, vambora junto. Ayrton Lucas e Cebolinha, aquele corredor ali, jogaram muito. Pulgar, esquece. Ô Mauro César Pereira, vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo venceu o Goiás por 2-0, poderia ter sido 4, pelo menos 5, porque teve chance clara do Arrascaeta, teve chance clara do Everton Ribeiro, e o Flamengo, mais uma vez, aí eu quero falar o seguinte, sem falar por resultado, tá? O Flamengo, muita gente questiona, o Flamengo só ganhou de time pequeno, por enquanto, com o Sampaoli, porque as vitórias foram no Nublense, Maringá e Goiás, realmente. E aí perdeu pro Inter, pro Botafogo e perdeu pro Atlético Paranaense. Agora, eu vejo um Flamengo que joga melhor, Mauro. Mesmo quando perdeu, o Flamengo jogou melhor que o Botafogo. Só que perdeu várias chances de gol. O Flamengo jogou de igual para igual, até melhor que o Inter no Beira-Rio. Antes do gol do Inter de virada, o Flamengo jogou uma bola na trave e perdeu chances naquele jogo também. Contra o Atlético Paranaense, o jogo estava muito positivo para o Flamengo, até o Santos levar aquela falha ridícula. Então, para te passar pontos que eu vi de mais positivos nesse Flamengo. Primeiro, dessa vez o Flamengo teve goleiro. Porque quando a bola foi ao gol, o Matheus Cunha mostrou segurança. E eu acho que o Santos estava entregando muito. Acho um bom goleiro, mas a fase dele no Flamengo eu achava péssima. E acho que o Matheus Cunha pode ganhar confiança e até barrar o Santos e o Rossi. Se ele ganhar confiança, se ele jogar bem como ele jogou nos 2 jogos que ele teve chance recentemente, por que não? O Júlio César surgiu assim, entrando no lugar do Klemer, foi ficando, foi se destacando e continuou. Agora, Vitor Hugo, achei que jogou um bolão o moleque. E se o João Gomes se firmou, por que um garoto não pode se firmar de novo? E o Pulgar que eu já critiquei tanto, tenho que falar aqui, falava, o que vai botar o Pulgar? Cresceu com o Sampaoli de uma forma impressionante e tá jogando muito bem. Na minha opinião, foram os principais pontos. E um Flamengo que, de novo, Mauro, tem posse de bola e que, de novo, ataca. É um Flamengo que tá ganhando e continua jogando, continua propondo o jogo, só que dessa vez ganhou, mas continua perdendo muito gol, né, Mauro? Eu não achei isso tudo, não. Tá bom, mas eu sou mais emoção. Eu gosto de ver... Mas eu gosto de ver o Flamengo jogando com chances de gol. Porque era o Goiás, mas eu achei que teve chances de gol. Eu achei que concedeu muitas oportunidades de finalização para o Goiás, isso foi um ponto negativo. Criou e perdeu gols demais de novo, então esse problema não foi solucionado. Tem um aspecto também da contusão do Pedro. Primeiro o Gerson se machucou no aquecimento, agora o Pedro se machucou batendo pênalti. O que é isso? São 21. Né? 21 casos de departamento médico do Flamengo já na temporada. É estranho, né? E um se sente lesão no aquecimento, outro bate pênalti, se machuca, lesão ali, acho que muscular, né? Tal. Era muscular, né? E é muscular. Então, acho que teve esses aspectos aí. Agora, de fato, acho que o ponto mais positivo foram 3 jogadores que, para mim, 4, vai. O goleiro, quando exigido, foi bem, e ele tem mais desenvoltura para jogar com os pés, isso, para o técnico como o São Paulo, é muito relevante. O Matheus Cunha, né? O Cebolinha está na fase muito boa, ele fez, o entrosamento dele lado esquerdo ali com o Ayrton Lucas está cada vez melhor, ele fez a jogada que gerou o pênalti, ele deu passe para o segundo gol, ele colocou a bola na cabeça do Vidal e quase foi outro gol, fez várias jogadas e perdeu também a oportunidade, mas teve um jogo bom, participativo, bem, está crescendo ele. Aí você vai lembrar que quantas vezes eu falei aqui, o Cebolinha precisa de uma sequência de jogos. Nenhum jogador chega não sei de onde, joga 30 minutos, 15 minutos, 20 minutos, e tem que resolver. O cara e já não vinha jogando no Benfica também. O cara tem que ter sequência para poder entender como é que as coisas funcionam e tal. Ainda mais trocando de técnico, né? Quantos técnicos o Cebolinha teve desde que chegou no Flamengo? Ele chegou, era o Dorival? Era o Dorival, já tinha saído o Paulo Souza. Então o Dorival, o Vitor Pereira, o São Paulo é o 3º técnico dele. Ele está no Flamengo tem nem um ano. Ele já tem 3º técnico. É loucura isso, é maluquice.
Então, e os dois volantes, de fato. O Pulgar é a mesma coisa do Cebolinha. O jogador chegou lá da Itália, se machucou mais de uma vez, teve poucas participações, não tinha ritmo de jogo nenhum, claramente. Não serve. É que nem o Varela agora. O Varela é horrível. Por que é horrível? Não, o torcedor é horrível. Você nem conhece o jogador, o cara jogou pouquíssimas vezes. Ele não é um lateral de muito apoio, é um lateral mais defensor. Mas é bom ter um cara desse no elenco. Esse cara pode ser útil. O que falta ao Flamengo é um lateral direito que possa fazer um trabalho ofensivo com mais eficiência, que não seja um menino tão verde que nem o Wesley, que está até se expondo muito. Ele é até corajoso, que ele vai e tenta jogadas, mas ele é muito estabanado defensivamente. É um lançamento precoce e forçado por conta das contusões do Mateuzinho e do Varela. Mas o Varela é a mesma coisa. Vai ter que ter uma oportunidade, ter uma sequência. O Pulgar agora está conseguindo jogar seguidas vezes. Então consegue jogar bem, saiu aplaudido ontem. Partida muito boa. E o Vitor Hugo, que é curioso, que ele é muito versátil, ele já foi jogador de lado mais à frente, joga de meia, e ele ali funcionando como um dos volantes, ele tem diferença importante em relação ao João Gomes. O João Gomes é mais velocidade, perseguição, interceptação e tal, desarme, mas não tem a mesma qualidade para sair para o jogo. Ele tem muito mais qualidade para sair para o jogo. Ele ontem fez desarme, foram 4 desarmes, acho que 2 interceptações, então defensivamente trabalhou bem, participou bem da criação das jogadas, então, e é um jogador que... assim, já tem alguma experiência no time de cima, né? Mas estava machucado também. Agora, há pouco tempo que ele voltou, o técnico só agora está tendo um contato direto com ele e parece estar muito empolgado. Falou muito bem dele, inclusive, na entrevista depois do jogo. Acho que os pontos positivos foram esses aí. O Bruno Henrique também, que pela lesão do Pedro, acho que foi corajoso também o São Paulo, né? Colocando o Bruno Henrique para jogar, jogou praticamente a partida inteira. Eu acho que foi corajoso porque o jogador foi muito tempo parado, mas está muito claro que o São Paulo quer dar tempo de campo para o Bruno Henrique para que ele possa entrar em forma logo. Ele conta muito com o Bruno Henrique, está bem claro. E ele falou isso até no outro jogo, quando ele foi lançado. Foi contra quem? Foi contra o Atlético? Eu não me lembro agora. Teve um jogo que ele colocou o Bruno Henrique, e o pessoal, por que colocou nesse jogo difícil e tal? E ele falou, não, ele tem que jogar, esse cara tem que jogar, ele precisa dele em forma o quanto antes. Então, eu acho assim, foi importante o Flamengo ontem era vencer o jogo. Venceu o jogo, sair do rebaixamento, que é uma vergonha, passou 2 madrugadas, ele dormiu 2 noites no rebaixamento, ridículo, vergonhoso, patético isso, né? Mas saiu, e agora tentar ganhar do Bahia e crescer jogo a jogo. Eu acho que o mais importante do Flamengo esse ano seria a diretoria ter coragem e maturidade e definir, não precisa falar, definir entre eles o seguinte, olha, o técnico é esse cara, o Flamengo ganha ou não títulos até o final do ano, vai ser ele. A não ser que o trabalho você veja em dado momento que está uma porcaria. Acho muito pouco provável que esteja uma porcaria. A tendência é melhorar. É dar respaldo para o técnico, fazer essa filtragem com jogadores que eventualmente... Inclusive a informação, o Flamengo vai atrás de gente no mercado agora, na janela do meio do ano. São pelo menos 3, né? As posições que o clube já estava atrás, que eram os pedidos do Vitor Pereira, são os mesmos de São Paulo, um volante. Não sei se com o crescimento do Vitor Hugo do Pulgar, se eles vão achar. Eu acho que sim, que eles querem um jogador com outra característica, um marcador mais feroz. O que o João Gomes fazia. Por isso queriam o Uribe, que está muito difícil, o colombiano do Porto. E querem também um atacante pelo lado direito, que tentaram o Ângelo, que não foi contratado, não foi possível, mas vão buscar essas 2 posições. E a lateral direita também. Também querem o lateral direito. Essas 2 posições parecem prioritárias, o que eu acho até um erro. Acho que a lateral deveria ser prioridade número 1. O Flamengo não pode ter o Mateuzinho, o eterno reserva do Rodinei, e o Wesley, que é um garoto, que eu já falei, eu acho que tem que voltar para o sub-20, jogar mais tempo lá, subir num outro momento com calma, né? E só o Varela, tem que ter mais um cara. Eu acho que ali deveria até, nessa fila aí, eu acho que a lateral é mais carente do que o meio campo, mas enfim. Mas a visão do técnico atual... que você está falando foi contra o Botafogo. O Botafogo que ele entrou isso. Entrou e jogou um bom tempo, né, acho que na segunda etapa. Então acho que é isso, acho que era vencer o jogo e tentar pouco a pouco crescendo. E eu acho que a diretoria tem que amadurecer, entender que, independentemente de ganhar, não estou dizendo que o Flamengo tem que desistir de campeonato, não, pelo contrário. Então tem que buscar os campeonatos, tem muita temporada pela frente. E não importa a colocação no campeonato, tem que tentar ganhar os jogos e melhorar. São 7 pontos hoje do Palmeiras. Tem muito ponto para disputar. Isso aí acho que é besteira discutir isso. Quando o São Paulo chegou aqui também, o Felipão estava disparado com o Palmeiras, depois ele passou à frente de todo mundo. Você não sabe o que vai acontecer. No começo do Flamengo foi ruim. O Flamengo estava na zona de rebaixamento com o Domenech na 4ª rodada, foi campeão. Estou dizendo que vai acontecer de novo. Não acho besteira ficar fazendo essas contas. Tem que corrigir os problemas do time. Só que a desvantagem para o Palmeiras e o Fluminense, por exemplo, ela é muito grande. Porque são times muito mais maduros. Então o São Paulo tem que fazer um intensivão
para conseguir dar esse ritmo. Ah, mas o Jorge Jesus conseguiu. Não havia um adversários tão amadurecidos jogando nesse nível, e ele teve 20 dias para treinar os jogadores antes de estrear. Além disso, ele teve a queda na Copa do Brasil, que é algo que o Flamengo evidentemente não quer, que deu a ele semanas inteiras para trabalhar, e jogadores que foram chegando. Na época dele chegou o Rafinha, chegou o Pablo Mari, chegou o Felipe Luiz, chegou o Gerson. Ele recebeu os jogadores também. Já tinha um elenco muito bom, chegou mais gente. E chegaram caras pesados. E todos com fome, querendo mostrar serviço, porque tinham que mostrar serviço. E já é semana que vem o Fluminense. Já na terça-feira. Então acho que agora, sábado, o Flamengo tem que tentar ganhar do Bahia, avançar, mostrar mais futebol. E terça-feira vai ter um teste contra o Fluminense. Mas a desvantagem, do ponto de vista do conteúdo, ali é muito grande. Chegou outro dia. Os outros têm um trabalho de anos, pô. Então acho que o mais importante internamente seria que eles amadurecessem, já que tem mais um ano do Landim ano que vem, né? E definissem já. Mantenha essa comissão técnica, vai em frente. Não pode se pautar pelo resultado, tem que se pautar pela qualidade do que vai sendo feito. E eu acho que, naturalmente, você vai fazer o time crescer. E, além de contratar, é possível, provável, eu diria, que saia alguns jogadores, ou um outro jogador. Que encerra contrato no fim do ano. Não, antes até. Talvez até jogadores que sejam colocados no mercado, mas primeiro eles vão contratar para depois liberar. Porque o entendimento de que eu vou liberar o jogador. Eu não consigo trazer quem eu quero, eu fico sem ninguém, é pior. É melhor ter esse jogador aqui que, né, não está me atendendo totalmente, mas eu preciso ter alguém para jogar. Então, depois que o Flamengo conseguir fechar alguns negócios, é muito provável que alguns eventualmente sejam colocados no mercado, sejam negociados. Não vou dizer quais, que eu não sei quais são os nomes. Isso acho que está numa avaliação da comissão técnica. E acho também que tem algumas coisas absurdas, como, por exemplo, essa cláusula de renovação automática do Davi Luiz. Né? Davi Luiz completando aí mais 2 ou 3 jogos aí com 45 minutos, tem uma renovação automática. Não se faz contrato com um jogador de 20, 34, 35 anos com renovação automática. Isso, do ponto de vista do clube, é absurdo. Não tem o menor sentido. Não tem o menor sentido, e essa cláusula existe no contrato do Davi Luiz, que ontem entrou, foi até vaiado pela torcida, que eu acho um exagero, não é para tanto também. Mas, de fato, nesse ano, o desempenho do Davi Luiz é questionável. Por que ele vai ter uma renovação automática para o ano que vem? E ainda estamos em maio, nem na metade do ano nós chegamos ainda. Então, existem questões também na gestão ali do futebol que são muito vulneráveis e que a gente pode criticar, porque não tem sentido. Se o Davi Luiz termina muito bem um ano, você senta, conversa, aí vamos mais um ano? Vamos embora. Agora, o Mila adotava isso antes, né? O Mila lá atrás fazia isso com os jogadores mais velhos. A gente vai para um break em cima do que o Mauro falou. Essa situação do Fla-Flu. Fla-Flu é terça-feira. Jogo contra o Bahia é sábado, Mauro, é isso? Sábado. Sábado, 4 horas. Bahia, sábado, 4 horas. Flamengo precisando se recuperar no Brasileiro. Estava na zona de rebaixamento. A pergunta é, será que poupa jogador pro Fla-Flu? Pergunta a opinião de vocês, o que vocês fariam. Porque o Fla-Flu, meu amigo, é contra o Fluminense, que está engasgado pro torcedor do Flamengo, que realmente o Fluminense vem ganhando muito do Flamengo nos últimos confrontos. Ganhou o título carioca de 4 a 1, desculpa. 4-1. E agora tem esse jogo contra o Bahia, que é um jogo difícil na Fonte Nova, e tem o Fla-Flu na terça. Você pouparia, e outra, para todo mundo da mesa, poupariam, se fosse o Sampaoli, alguns jogadores pro Fla-Flu? Tem que ver, né, a condição física também, né? Isso hoje. Uns recuperam mais rápido, outros recuperam com mais tempo, demora para recuperação. Agora, a sequência agora, daqui para frente, ó, tem o Bahia, aí você tem o Fla-Flu, você tem o Brasileiro e tem Libertadores. Eu te digo. O Abel deu uma entrevista há uma semana, há uns 2 semanas. Sequência do Flamengo. Bahia fora, Fluminense fora, que é dentro, né, que é o Maracanã. Fluminense pela Copa do Brasil, Corinthians em casa pelo Brasileiro, Nublense fora pela Libertadores e Cruzeiro em casa pelo Brasileiro antes do jogo de volta contra o Fluminense. Aí só tem uma moleza aí que é o Nublense. Só o Nublense aí que é a moleza. Sim. Né? Aí tem que ver, mas o Flamengo tem elenco pra isso, pô. Cabe os caras jogar. Você acha que poupa, Mauro, e depois os outros da mesa? No sábado? No sábado pro Fla-Flu? Ele vai mexer no time, ele vai mexer sábado e vai mexer pra terça. Acho eu. Mauro Betti e Vanderlei. Quanto tempo a gente tem pra voltar pra rádio? Eu vi na coletiva que o São Paulo tem 2 anos que ele nunca escala o mesmo time em 2 jogos seguidos. Na coletiva a menina perguntou pra ele. 2 anos, ó. A gente vai voltando pra Rádio Jovem Pan em 20 segundos. Mauro Betti e Vanderlei Nogueira. Sampaoli deve poupar contra o Bahia, na opinião de vocês? E outra, vocês acham que ele vai poupar alguns jogadores pro Fla-Flu, pro primeiro jogo da Copa do Brasil na terça-feira?
Eu acho que ele vai... primeiro, ele gosta de mexer no time, de ver novas alternativas. Mas se ele tiver que tomar essa decisão para descansar alguma estrela para o Fla-Flu, eu acho que ele vai fazer isso. Eu acho que ele está correto, sem dúvida. Eu acho que mega jogo, mega adversário, tradicional, Fla-Flu, todo mundo sabe, aquele pacote. Tá engasgado, o Flamengo tá sendo freguês. Domingo pra terça. Aquele pacotão que eu sempre falo de história, enfim, extremamente importante. E mais, vai enfrentar um Fluminense afinado. Muito afinado. E seria muito importante colocar a principal força do Flamengo nesse jogo. Eu acho que se ele tiver que fazer isso, pensando bem, vou estourar, o Vampeta tá no time, mas eu tenho receio que ele estoure por algum motivo. Não tá... É o atual campeão da Copa do Brasil, né? Não, descansa, vai ficar dormindo lá, pertinho do Cristo Redentor e descansa para o jogo contra o Fla-Flu. Então eu acho sim, a resposta é sim. Mauro Betti. É por aí, né, gente? Primeiro porque é a Copa do Brasil, tem muito dinheiro, é o atual campeão, é o Fluminense que tem sido o pior adversário possível para o Flamengo e jogando a bola que tem jogando muito até quando não ganha, foi o caso contra o Vasco, já falamos. E também ontem foi uma baita vitória contra o Cruzeiro que vivia bem embaladíssimo, mais de 50 mil pessoas no Mineirão. O Cruzeiro que jogou muito bem. O Cruzeiro não jogou mal, perdeu um pacote de gols, tirou mais, finalizou. Acabou 11 contra 9, mas o que volta o Fluminense com resultado espetacular de Belo Horizonte é porque estava 11 contra 9, um momento excelente, melhor em anos do Cruzeiro, até porque foram os piores anos celestes, e com o time mostrando que também não é essa qualidade técnica quando é preciso dar o bico, e com 9 contra 11 segurando a pressão do Cruzeiro num ambiente muito legal ontem do Mineirão, dentro e fora de campo. Então, assim, é o adversário ser batido. E fora o desgaste que é domingo para terça-feira, né? E a Fla-Flu é um campeonato à parte, sábado. Então, assim, é muita coisa, gente. É muita coisa que você precisa pensar. E outra coisa, se tem um elenco no Brasil e na América do Sul, pode não viver o seu melhor momento, mas um dos raríssimos elencos, e não é de hoje, que podem usar melhor esse elenco pela qualidade e quantidade de opções à disposição do São Paulo, e claro que é o elenco do Flamengo. Então você pode mesclar e ainda manter o time muito forte. Eu sou contrário para o Flamengo, de sábado para terça, ou para qualquer equipe, botar o time inteiro reserva. Não é o caso. Mas se você tirar 5 ou 6 da cavalaria, ainda assim é um time extremamente competitivo para enfrentar o Bahia. Então, é isso aí, mais um vídeo. Já vai deixando aquele o seu like aí para ajudar. Eu acho que essa informação que o Mauro César trouxe sobre as 3 posições que o Flamengo tá querendo se reforçar, né, para possivelmente a janela do meio do ano, né? Lateral direita, meio campista e um ponta direita, né? Então, um ponta direita na época do Ângelo acabou não dando certo, o Uribe também não. E o nome muito falado já no Flamengo, já não é de agora, né? É o lateral direito Montiel, ex-River Plate, e atualmente está no Sevilla, da Espanha. Aquilo, eu acho difícil o Montiel vir, né? Sinceramente. É um bom lateral? Chega para ser titular? É um lateral ofensivo? Mas eu acho difícil ele vir agora, né? Eu não sei as informações, né? Mas eu acho que não custa nada o Flamengo dar uma olhada ou saber sobre a informação sobre o jogador, né? Então aquilo. Eu concordo sim com o Mauro César no ponto que ele disse que a prioridade do Flamengo tem que ser a lateral direita. Porque o setor ali de meio de campo ali de volância, vamos dizer assim, tem o Vitor Hugo que está começando a voltar a jogar, desempenhar um bom futebol após a sua lesão. O Pulgar também voltando agora, praticamente já é titular desse time aí, né? Os últimos 3, 4 jogos que ele atuou, ele jogou bem. Então acho que a situação de volância não é tão importante como a lateral direita. Porque a lateral direita são 3 jogadores aí que ele chegou a explicar, né? Mateuzinho lesionado, Varela lesionado, mas está muito perto de voltar. E o Wesley. O Wesley é um jovem jogador. E eu discordo do Mauro que ele fala que ele precisa voltar para a base, né? Para o sub-20, para ganhar mais casca. Eu acho que ele está no profissional, porque ele tem capacidade de jogar no profissional. Só que aquilo, ele tem que amadurecer um pouco mais para evitar de errar passes bobos, né? Ser muito afobado. Mas eu acho que ele tem que continuar no profissional. Eu discordo do Mauro César jogar o moleque para base novamente. Discordo disso. Sobre a situação do Flamengo, se poupa ou não contra o Bahia, né, no sábado, visando o jogo de quarta-feira contra o Fluminense. Poupar,
O poupar pra mim é tirar, vamos dizer assim, 4, 5, 6, de 4 a 6 jogadores e botar os reserva. Entendeu? Não tirar o time todo, reserva completamente, não. Tira ele de 5, 6 jogadores no máximo ali, meio time, né, vamos dizer assim, e vamos dizer assim, e leva lá pra Bahia e joga, né? Porque aquilo, o time tem que ter um esqueleto. Possivelmente vai ser o Vitor Hugo, ou um Pulgar, que tá voltando a vir uma fase, deve ser titular. Gabigol voltando deve ser titular. Matheus Cunha deve continuar. Então, o Vidal, o São Paulo vai mesclando. E é óbvio que tem que mesclar, né? Porque o São Paulo já no... São Paulo, como que é a palavra? Não repete escalação, né? Já tem 2 anos que o Pilhado falou que o Flamengo não... Que o... Quê? São Paulo não repete escalação. 2 anos. Meu Deus. Tamo junto, é nóis. E você acha que o Flamengo ou o São Paulo deve poupar o time contra o Bahia visando o Fluminense? Quero saber a tua opinião aqui nos comentários. E o like também ajuda demais. Valeu, galera. Tamo junto. Eu tirar mais ou menos aí de 5 a 6 jogadores. Um meio time, né?